Queridos, lá em Lages, na Rede Jovem de Lages, a gente começou uma série esse mês que a gente está falando sobre como voltar ao primeiro amor. O nome da série é Primeiro Amor. E eu quero compartilhar um pouco com vocês hoje sobre esse tema, que tem falado muito ao meu coração e tem trazido assim, muito despertamento dentro do meu espírito a respeito da importância, e não só da importância, mas da urgência que existe dentro do nosso coração e dentro da igreja, de nós voltarmos a esse primeiro amor, de nós estarmos apaixonados por Deus, de nós não deixarmos Satanás diminuir com o ânimo que Deus coloca no nosso coração. E para isso eu quero começar lendo um versículo que está no livro de Apocalipse, capítulo 2. Por favor, abra comigo se você trouxe sua Bíblia. Se você não trouxe, você pode estar acompanhando no telão, sem problema algum. Mas a gente vai abrir então no livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 2 até o 5. São 3 versículos que a gente vai estar lendo. Aqui, queridos, a palavra de Deus está vindo com grande revelação através de João. E João, o homem que escreveu o livro de Apocalipse, ele foi um homem que teve revelações muito profundas a respeito do reino de Deus e principalmente do final dos tempos. Mas uma das coisas que ele faz também nos primeiros capítulos da Bíblia, ele escreve cartas a algumas igrejas. E nesse momento aqui, a palavra de Deus veio à igreja de Éfeso, e a gente vai ler sobre o que Deus tem a dizer sobre essa igreja. Preste atenção. Eu vou ler aqui na minha versão, provavelmente você vai acompanhar ali no telão. Olha o que a Bíblia diz, versículo 2 até o 5. Conheça as suas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos, e têm perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar do teu candeeiro, caso não te arrependas. Esse versículo é muito conhecido e ele é muito falado, para a gente analisar essa questão do que é o primeiro amor. Eu quero tentar traduzir essa expressão primeiro amor para ti. A gente sabe que o primeiro amor é o primeiro sentimento, é o sentimento mais forte, é o ápice daquilo que você já sentiu, daquilo que você já viveu, daquilo que você já experimentou. Aí eu falo experimentou, agora eu tô acertando, gente, agora eu tô acertando. Podia ter rolado uma salva de palmas aí, eu sei que não rolou, mas... Então é o ápice do que uma pessoa experimentou num relacionamento com outra. Por exemplo, uma vez eu conheci um sujeito, não sou eu, claro, tô solteiro, mas eu conheci um sujeito que o sujeito, assim, quando tava namorando, rapaz, ele só comprava bombom da Copenhague. Tem gente aqui que nem sabe que bombom que é esse. Mas é um bombom chique, gente. É um negócio assim que é caro. Você compra um bombom. Uma vez eu tava em Congonhas viajando, nem lembro pra onde é que eu tava viajando. E eu fui fazer uma escala em Congonhas, eu vi essa loja da Copenhague e eu pensei, nossa, eu vou comprar um chocolate, tá com uma vontade. Sabe quando você tá com uma vontade de comer um chocolate, mas uma vontade? E eu gosto muito de alfajor. Sabe esses alfajor? Eu gosto muito de alfajor. Mas tem que ser daquele molinho. Tem uns agora que é duro que não dá. E eu fui nessa tal da Copenhague e eu pensei, não vou, meu avô tinha um ditado, dizia assim, se for para viajar sem dinheiro, fique em casa. E eu aprendi com meu avô, não que eu viajo com dinheiro, mas às vezes eu tô querendo alguma coisa assim, já lembro do meu avô, vou lá e compro. Eu entrei nessa Copenhague, gente, eu não tô brincando, era um bombom, 5 conto, um bombonzinho, era não sei o que, 6 conto. Falei, meu Deus do céu, cara, mas eu já tava dentro da loja, falei, passa vergonha sair da loja sem comprar nada, gente. Eu entrei na loja, vi um alfajor da Copenhague. Eu olhei quanto é que tá o alfajor. O alfajor custava R$8. Nossa, mas eu olhei aquele alfajor. Falei, não, mas deve ter um negócio nesse alfajor aqui que eu nunca experimentei na minha vida. Comprei o alfajor. Comprei, paguei. Paguei como se tivesse dinheiro. Assim, quanto que é 8? Paguei. E aí eu pensei, nossa, quando é que eu vou comer? Tem que ser uma hora especial, né? Porque... alfajor de 8 conto a gente não come assim do nada, caminhando, não. Tem que ser um momento que a gente tá só para fazer aquilo. A gente senta, a gente se acalma. Agora eu vou degustar desse alfajor. E eu lembro, queridos, nossa, que alfajor bom. Mas tem um sujeito aí que começou o relacionamento assim. Tava namorando, chegava pra mim, era só Copenhague, era só Cacau Show, era assim quando tinha corrido ainda, tinha pegado um Cacau Show. Aí de repente o tempo foi passando,
o tempo foi passando, de repente casa, daqui a pouco dá 1 ano de casado, 2 de casado, o cara vai fazer um rancho. Quando tá lá pagando o rancho, ele olha assim, tem um batom do lado ali um batom da garota tá ali do lado ali da mulher que tá pegando as compras, né, passando. Você olha, vou levar pra minha mulher. Pega um batomzinho, R$1, tem lugar que é 50 centavos, e leva, né, pra mulher. Chega pra mulher e diz assim, meu amor, trouxe pra ti, lembrei de você, entrega o bombom da garota, a mulher fica braba na hora. Aí tu pergunta, mas o que deu, mulher? Te comprei um bombom, te comprei um da garota aí, uma coisa boa, um chocolate desse. Ela falou, pois é, mas que decadência, homem. Mas como decadência? Poxa, não gosta de um batom? Não gosto. Mas quando a gente tava namorando, você lembra aqueles alfajor da Copenhague? Você lembra daquelas caixas de chocolate que você trazia e agora tá trazendo batom? Você sabe, gente, que isso acontece em muito relacionamento. E homem é um pouco, não sei se são todos, mas homem às vezes é meio desapercebido desses detalhes. Mas eu tô fazendo você rir um pouco para você pensar no seguinte. Quando nós estamos no ápice de um relacionamento com uma pessoa, nós temos a capacidade de nos esforçar tanto para promover experiências muito legais com ela. E por isso a gente muitas vezes gasta um dinheiro que não tem, a gente faz algo que a gente quase não pode, a gente faz umas coisas radical, porque literalmente a gente está vivendo um ápice daquele relacionamento. Mas como qualquer relacionamento, Cris, ouça, qualquer relacionamento, ele tem a capacidade de se esfriar. Assim como num casamento, você que é casado, você sabe disso melhor do que eu que estou falando. Todo relacionamento, queridos, é como uma chama. Se você para de alimentar, ela vai apagando com o tempo. Então, aqui, queridos, nessa palavra, quando a Bíblia fala do primeiro amor, que ele foi abandonado, esse primeiro amor, eu quero que você lembre dessa história que eu falei aí do alfajor. Porque muitas vezes, ao longo do tempo, a gente perde a capacidade e as nossas obras, elas começam a ficar cada vez mais simples, ou elas começam a ficar cada vez mais sem ser radical, sem ser importante. A gente pode perder isso facilmente. Então, se todo relacionamento que ele não é da forma correta alimentado, ele pode muitas vezes cair na monotonia. Imagina o nosso relacionamento com Deus se também não é assim. Imagina o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus se também não é assim. Eu não sei em que momento você está da sua vida com Deus, mas eu tenho certeza que boa parte de vocês aqui, se não todos, você já teve num relacionamento com Deus assim, que você sentiu coisas sobrenaturais, que você sentiu um ânimo dentro do teu coração, você sentiu uma vontade de evangelizar, você sentiu uma vontade de orar, você sentiu uma vontade de buscar Deus, você tinha uma vontade de se doar no reino de Deus. Existia tanta vontade em você. Porque você sabe, queridos, uma vez uma pessoa me confrontou. Eu estava pregando sobre como nós devemos, assim, buscar a presença de Deus, sentir as coisas do Senhor. E essa pessoa no final, foi lá, não foi aqui. Essa pessoa no final do culto, ela veio me confrontar. Ela chegou e falou assim, Lucas, eu não concordo com o que você está falando. Eu acho que a vida com Deus não é por sentimento. Eu acho que a vida com o Senhor, a gente não pode viver pelos sentimentos, a gente não pode ficar dando ênfase nos sentimentos. E sabe, queridos, existe um perigo muito grande aqui dentro dessa sentença. Porque sim, é verdade que a minha e a sua vida não é por sentimento. Queridos, tem dia, eu confesso para você, tem dia que eu não estou nem morrendo de vontade de pegar esse microfone para ministrar a palavra. Tem dia que eu também não acordo bem. Tem dia que eu não quero orar. Tem dia que eu não quero ajudar uma pessoa. Tem dia que eu não estou bem. E a gente é ser humano, a gente não é máquina, a gente não é super-homem. Tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente até cai, tem dia que a gente tem problema. E isso que eu acho lindo sobre a nossa igreja, nós não temos medo de mostrar nossas fraquezas. Nós não temos medo de mostrar que nós somos seres humanos. Por isso que eu amo tanto esse casal que veio aqui para frente com seus filhos, porque, queridos, isso é o reino de Deus. Nós não temos medo de dizer que nós temos problema e que precisamos melhorar. Nós não temos medo de mostrar que nós temos muito que melhorar e que nós precisamos da presença de Deus. Mas a grande verdade, quer dizer, que nós não podemos viver por sentimento. Nós não podemos, não, hoje eu não estou sentindo, então não vou orar, não vou na igreja, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Então o que essa mulher me falou é verdade, só que existe um problema. O problema, queridos, é que foi Deus que criou os sentimentos. E se Deus criou é porque Ele quer que você tenha sentimentos. Então, nunca caia nessa
De que você está 1 ano sem sentir a presença de Deus, 1 ano sem sentir vontade de buscar Deus, sei lá, 1 mês sem você acordar com uma paixão no teu coração, com algo pulsando dentro de você. Não caia nessa de alguém chegar para você e dizer assim, não, mas a vida com Deus não é por sentimentos, então continue vivendo dessa forma, porque a vida é assim. Não, queridos, eu não creio nisso. Eu acredito que sim, nós podemos passar por fases de deserto. Nós podemos passar por fases de deserto, nós podemos ter dias, nós podemos ter semanas, nós podemos ter temporadas onde os nossos sentimentos não estão bem, até por circunstâncias que podem se levantar sobre a nossa vida. Mas nunca, querido, Deus ele quer que a falta de sentimento dentro do teu coração, a falta de ânimo, a falta de alegria, seja um estado permanente dentro de você. Deus não quer isso. Então, quando a Bíblia fala que o primeiro amor fala sim de sentimento. O primeiro amor, queridos, não está falando simplesmente de uma atitude de fé e de caráter, que de longe é o mais importante. É muito mais importante você obedecer a Deus pela fé do que pelo sentimento. E você sabe que é muito mais fácil obedecer com o sentimento. Mas tem vários dias da nossa vida que nós vamos ter que obedecer, se manter na palavra de Deus, e os nossos sentimentos estão indo contrários a gente. Os nossos pensamentos eles estão indo em outra direção daquele da palavra de Deus. Mas eu creio, queridos, se Deus colocou essa alma dentro de você, é porque Ele quer que você sinta muita coisa nessa vida, muita coisa boa. Então lembra, aqui a palavra de Deus vem à igreja de Éfeso elogiando muito eles. Era uma igreja muito madura, preste atenção, queridos. Geralmente quando a gente fala que os caras perderam o primeiro amor, a gente começa criticando os camaradas. A gente começa dizendo assim, nossa, a igreja aí boiou na maionese. Queridos, não, era uma igreja muito madura. Eu não tenho tempo assim, queridos, que eu não quero que você vá embora tarde hoje, mas você viu as coisas que Deus falou para essa igreja de início? Deus falou assim, vocês têm a capacidade de discernir quando alguém está pregando errado. Eu estou parafraseando, mas se você ler na sua Bíblia, é exatamente o que está falando. Vocês têm a capacidade de discernir quando se levanta um apóstolo em nome do Senhor, mas de repente ele está com o espírito errado. Era uma igreja madura, era uma igreja que não conseguia discernir o certo do errado, era uma igreja que conseguia discernir o que era de Deus, o que não era de Deus. Era uma igreja muito unida, era uma igreja, queridos, que trabalhava no reino de Deus, era uma igreja poderosa. Mas de repente a Bíblia vem dizendo assim, mas uma coisa eu tenho contra ti. O primeiro amor, ele foi abandonado. Agora, daqui a pouco a gente vai analisar o final desse versículo, mas eu quero analisar algumas outras coisas aqui com você. Por exemplo, Mateus capítulo 13, versículo 20. Abra comigo se você tem a sua Bíblia. Mateus capítulo 13, versículo 20. Isso aqui é a parábola do semeador. Eu vou seguir aqui, mas fique à vontade para abrir sua Bíblia aí ou acompanhar a gente no telão. Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21 diz assim, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aqui a Bíblia está dizendo para a gente que muitas pessoas elas recebem a palavra e recebem com alegria. Muitas pessoas, elas vêm na igreja ou elas ouvem sobre Deus, onde quer que elas estejam, e elas recebem com muita alegria aquela palavra. Elas recebem com o coração aberto, de verdade. Elas dizem, nossa, essa é a verdade. Louco, cara, agora eu estou vendo. Isso é a verdade mesmo. Toca o coração, entra dentro de você a palavra, mas de repente olha o que a Bíblia diz. A pessoa recebe com alegria. Queridos, a alegria é um dos maiores sinais da paixão. A alegria é um dos maiores sinais de quem está vivendo no primeiro amor. E você sabe o que Satanás ele quer fazer? Ele quer roubar a tua alegria. Ele quer, de alguma forma, encaixar as circunstâncias na sua vida para que ele consiga roubar a alegria do teu coração, roubar a alegria dos teus relacionamentos, roubar a alegria do teu ministério, roubar a alegria dos sonhos que Deus colocou na sua vida. Satanás quer roubar. E a Bíblia está dizendo aqui, que essa pessoa recebe com alegria, mas aí tem um problema depois da vírgula aqui, mas não tem raiz em si mesmo. Então o que a Bíblia está querendo dizer? Uma árvore que não tem raiz é uma árvore que não conseguiu crescer, ela não conseguiu trazer profundidade para si, ela não conseguiu entender coisas mais profundas da palavra, ela não se abriu para entender coisas maiores, e por causa disso, porque ela não tem profundidade, é de pouca duração. Ele chegando à angústia, à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Agora é interessante porque lá em Atos capítulo 5, versículo 40, a Bíblia dá um sentido totalmente diferente para uma pessoa passando por problema.
Atos capítulo 5, versículo 40, a Bíblia diz assim, olha o que aconteceu com os apóstolos. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome do Senhor. Queridos, eu não sei se você prestou atenção no que está acontecendo aqui, mas pegaram os apóstolos e trouxeram para dentro do sinédrio. Sinédrio, na época, era o lugar do poder. Não tinha, assim, poder organizado como é hoje, legislativo, judiciário, como a gente vê hoje a organização da sociedade do Brasil. Mas, naquela época, o sinédrio era uma mistura de poder religioso com poder social. E naquele lugar era onde existiam os caras boca boa, assim, da sociedade, e eles julgavam as pessoas, eles tratavam as pessoas assim como um juiz provavelmente faz hoje, um negócio parecido. E eles chamaram os apóstolos, gente, e eles, desculpa os termos, tá? Mas eles deram um pau, mas camassaram de pau os apóstolos. Eles bateram, a Bíblia diz aqui, o termo que está falando, é que eles açoitaram os apóstolos. Eles bateram muito neles, mas bateram muito. E eles depois chegaram para eles e falaram assim, ó, não abro mais a boca para falar desse tal de Jesus. Ordenaram, eles falaram assim, ó, vocês não abram mais a boca para falar de Jesus. Mas é lindo o que acontece aqui. Aí a Bíblia diz, depois do ponto ali, a segunda frase, versículo 41, diz assim, ó, e eles se retiraram do sinédrio, se alegrando por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por causa do nome do Senhor. Queridos, aqui a gente vê pessoas que elas estão vivendo no primeiro amor. E o que elas fazem quando elas passam por problemas grandes na vida. Esses caras aqui, eles mereciam medalha. E o coração que eu e você precisamos buscar diante de Deus é esse coração. Gente, eles tinham acabado de apanhar por causa de Jesus, por causa do nome do Senhor, e tinham acabado de causar Eles chegaram a ameaçar eles. Eles falaram assim, ó, não fale mais, porque se vocês falar mais, vocês vão ter mais. Imagina que ameaça terrível. Que imagina eu e você passando por isso hoje. É alguém bater na gente e dizer assim, ó, nunca mais vá na igreja. Porque se eu ver você entrando naquela igreja na avenida, eu vou te esperar na saída. Você imagina que situação. Mas sabe o que os apóstolos fizeram? Porque eles tinham o primeiro amor no coração deles. Eles saíram dando risada do sinédrio. Eles saíram dando risada, um estava olhando pro rosto do outro e dando risada. E eles falaram assim, cara, que privilégio. Nossa, que privilégio. Nós levar um pau por causa de Jesus. Nossa, que privilégio. Nós somos dignos de levar um pau por causa do evangelho do Senhor Jesus. Queridos, aqui, na minha opinião, tem um pouco de gente diferente do que a gente está, talvez, acostumado a ver ao nosso redor e talvez na nossa própria vida. Porque quando, às vezes, a gente recebe algum tipo de, vamos usar as palavras que o pessoal gosta, algum tipo de levante, retaliação, alguma coisa que a gente vê se levantando contra a nossa vida para a gente não buscar Deus, às vezes a gente já fica assim entristecido e às vezes a gente já deixa o nosso primeiro amor correr. Mas o que a Bíblia diz? Que esses homens cheios do Espírito Santo, mesmo passando por tamanha situação difícil na vida deles, eles se alegraram, eles deram um sorriso e eles falaram, rapaz, que privilégio foi levar essa camaçada de pau. Nossa, que privilégio. Queridos, isso é uma coisa muito linda. Porque esse é o caráter que Deus quer colocar dentro de mim, de você. Não é da vontade de Deus que a gente leve pau nenhum. Mas o problema é que na nossa vida, muitas vezes nós vamos passar por circunstâncias que vão querer roubar o nosso primeiro amor. O que esses homens podiam ter feito? Vai lá, não quero que você fale alto assim, mas pensa comigo. O que esses homens podiam ter feito? Pô, levaram um pau. O que eles podiam ter feito? Era por causa do nome do Senhor. Poxa, o que eles podiam ter feito? Eles podiam ter pensado assim, ó, Senhor Jesus. Que sacanagem. Eu já estou me matando, o Senhor sabe o que eu entreguei por causa do teu nome, o Senhor sabe o que eu tive que abandonar por causa do teu nome, o Senhor sabe que eu tive que abandonar isso e aquilo, e eu ainda estou passando por tanta coisa, e ainda estou levando uma camaçada de pau. Poxa, Senhor, que sacanagem. Eles podiam encher o coração deles de amargura e de ódio, mas eles não o fizeram. Nossa, queridos, que coisa mais linda. Eles não o fizeram. Eles saíram, provavelmente com o seu corpo todo dolorido, louvando ao Senhor, sorrindo com os dentes velhos tudo aparecendo, alguns já tinham até quebrado, mas eles estavam sorrindo, e eles estavam pensando, Deus, ó a visão que esses caras têm. Nossa, gente, como é fácil pregar sobre isso. Quero ver nós viver. Imagina a visão desses caras.
acabaram de levar um pau, mas eles não deixaram com que a amargura entrasse nem um pouquinhozinho assim no coração. Eles saíram dizendo, que privilégio. Sabe por quê? Porque isso é gente que não abandona o primeiro amor. Isso é gente que entende o reino de Deus. Agora, é interessante, queridos, porque lá em Jeremias 29:13, tem um versículo que eu gosto muito que diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Versículo conhecido, está na geladeira, está por tudo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Jesus está falando uma coisa simples, o versículo é bonito, mas ele está trazendo um princípio de vida aqui. A Bíblia está dizendo assim, que nós vamos buscar e nós vamos achar, mas ele estabelece uma condição, que isso vai acontecer quando a gente fazer isso de todo o nosso coração. Queridos, a gente estudar o que significa de todo o coração é uma coisa que vai pegar eu e você de jeito. Porque no mundo, na nossa vida, existem muitas coisas que podem ocupar o nosso coração. Por exemplo, um relacionamento, estou falando agora de casamento, de namoro, dessas coisas. Um relacionamento, ele pode roubar o lugar de Deus de nós, facilmente. O dinheiro, o Mano já falou com muita propriedade aqui antes de a gente fazer o resto do culto aqui. Ele falou, às vezes o dinheiro pode facilmente ocupar o teu coração. Às vezes existem valores dentro de você que podem facilmente ocupar o teu coração, tirando o lugar de Deus. Então, veja, o que a Bíblia está dizendo, quando ela está nos exortando, falando, você precisa buscar de todo o teu coração se você quer achar, em outras palavras, a Bíblia está te colocando numa briga. A Bíblia, queridos, a palavra de Deus está te colocando numa briga, e numa briga feia. E essa briga é com respeito às coisas que querem ocupar o teu coração. O teu orgulho, o meu orgulho, a nossa vontade de fazer as coisas do nosso jeito. Se nós queremos buscar Deus de todo o nosso coração, nós vamos ter que olhar para o nosso coração e ver o que não tem feito a gente ser inteiro dele. Você vai ter que confrontar a ti mesmo. Você vai ter que se confrontar. Se você quer encontrar Deus, muita gente quer encontrar Deus. Muita gente. Mas poucas pessoas estão dispostas a confrontar o seu coração para ver aquilo que tem roubado o lugar de Deus. Eu sei que não existe uma pessoa, talvez exista algumas, mas a maioria das pessoas no planeta querem encontrar Deus, querem ver Deus, querem se encontrar com Jesus, querem a presença de Deus na vida delas, querem o amor de Deus, querem o favor de Deus, querem a bênção de Deus. Mas o que nós precisamos realmente abrir o nosso coração para nós buscarmos é ir diante dessa luta, olharmos para o nosso coração e ver o que está me impedindo de buscar Deus de todo o coração. Quais são as partes do meu coração que estão me impedindo hoje de buscar Ele de todo o coração. Isso aqui é prático, queridos. Buscar Deus de todo o coração não é você se esforçar no momento. Não é você dizer assim, nossa, agora eu estou nesse louvor aqui, estou nessa igreja, vai começar esse louvor e eu vou louvar de todo o coração. Eu sei que a gente fala essas coisas, não está nem errado de falar. Mas entenda que essa expressão de todo o coração não é um sentimento. Essa expressão de todo o coração não é uma coisa de um momento. Essa coisa de todo o coração fala de você profundamente olhar para dentro de você, olhar para dentro do teu coração, olhar para dentro das suas atitudes, olhar para dentro dos teus valores, daquilo que você prioriza e deixa de priorizar, e você realmente analisar quais são as partes do teu coração que não estão deixando com que Deus tome o lugar dele. É isso que Deus está dizendo quando Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o coração. Não é um momento, é um estilo de vida. Buscar Deus de todo o coração não é um momento, é um estilo de vida. Quando a gente lê na Bíblia, as pessoas que encontraram Deus de forma poderosa, elas têm todas uma coisa em comum: o caráter de Cristo. O caráter de Cristo. Sabe, Deus ele pode se manifestar e visitar a gente no momento. O Espírito Santo de Deus, ele pode nos visitar e se manifestar no momento. Mas se nós queremos receber de Deus, achar o Senhor na nossa vida, fazer com que a presença dele repouse sobre nós e nos leve a um nível de vida cristã que exceda o nosso entendimento, que exceda a nossa capacidade de compreensão hoje, queridos, você vai ter que olhar para dentro do teu coração e você vai ter que cavar fundo. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Em outras palavras, se existe uma coisa que consegue te enganar, é o teu próprio coração. O nosso coração, ele mente muito para nós. Mas aqui, queridos, a Bíblia, ela nos fala que nós podemos buscar Deus de todo o nosso coração. Isso é algo que nós literalmente podemos fazer. Bom, eu quero compartilhar contigo agora, queridos, 4 coisas que eu acredito
que são cruciais que Satanás quer fazer e desenvolver dentro do teu coração para que você perca o primeiro amor, para que você perca a vontade de buscar Deus, para que você perca a paixão pelas coisas do Senhor, para que você perca... Sabe, eu sei que muitos de vocês estão aqui e vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Teve um tempo que você já queimou pelas coisas de Deus. Teve um tempo que o teu ânimo era muito maior para buscar o Senhor, ou até mesmo ler a palavra, ou até mesmo que o reino de Deus crescesse. Querido, o Espírito Santo de Deus, ele quer restaurar, ele quer fazer renascer, ele quer fazer isso ser edificado na sua vida mais uma vez. Mas a gente tem que olhar para a palavra e o que ela diz. Olha só, 4 coisas, eu vou comentar com elas bem rápido. A primeira delas é o convívio com o pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. Agora, existem 2 coisas que a gente pode permitir, e elas são diferentes, você precisa entender a diferença. A primeira delas, querido, fala de pecado. Fala comigo, pecado. Fala um pouco mais forte para você acordar, pecado. Vocês viram, gente, que nós temos ar-condicionado agora? Uma salva de palmas para o ar-condicionado, então. O ar-condicionado ganhou a melhor salva de palmas da noite. Tá funcionando ali, não sei se tá bom aí para vocês. Tá bom aí, pessoal? Se quiser, a gente... Então, o pecado é você ir contra a palavra de Deus. Tá acabado. Pecado é você ir contra a direção de Deus, é você desobedecer à vontade do Senhor em qualquer área, em qualquer fase, em qualquer momento da vida. Pecado, a Bíblia diz que quem sabe que devia fazer o bem e não faz, já pecou. Pecado não é só você ficar fazendo coisa errada. Se você sabe que você devia fazer uma coisa certa e não faz, está pecando também. Por exemplo, pai sabia que devia corrigir o filho, não corrige, está pecando. Por quê? Porque a Bíblia ela é clara. Pecado é a gente ir contra a vontade de Deus para a nossa vida, seja sobre uma ação ou a falta dela. Então, pecado, queridos, ele nos afasta de Deus. Agora, presta atenção, isso aqui não é que é difícil de entender, mas se você pensar em outra coisa, talvez você não vai entender. Existe uma diferença entre pecado e conviver no meio do pecado. Ambos podem roubar de ti o primeiro amor. Lucas, me explica o segundo. Muitas vezes, querido, a gente está... Por exemplo, eu sei que muitos de vocês aqui, vocês trabalham num lugar que você não pode escolher as pessoas que ficam ao teu redor e muito menos a conversa que elas têm também contigo. É ou não é verdade? Quem se identifica com isso, levanta a mão. Deixa eu ver. Vocês lá, Lucas, lá no meu trabalho eu não posso, cara. Bom, você tem um desafio. Que desafio é esse? Você está num lugar em que constantemente as pessoas muitas vezes vão falar mal uma das outras, vão falar mal do chefe, vão falar mal do que é o princípio de casamento. Muitas pessoas elas vão tentar te levar para pornografia, muitas pessoas elas vão tentar falar de valores errados, e isso é o convívio com o mundo. E a Bíblia diz, querido, que nós temos que nos levantar nesse convívio para que em vez de a gente ser influenciado, a gente possa influenciar. Mas sabe o que pode roubar o teu primeiro amor? É quando você permite que a tua mente, preste atenção, você permite que os valores do teu coração, eles se amoldem com os valores do mundo. Lucas, mas eu não estou fazendo nada de errado, eu não estou traindo minha esposa, mas você já está começando a achar normal que é difícil manter fidelidade dentro do casamento. Não, Lucas, mas eu não estou fumando, mas você começa a achar normal que é você entrar em qualquer vício na tua vida. Não, Lucas, mas eu não estou bebendo, mas você começa a achar normal uma pessoa se embriagar e ela tratar diferente o álcool. Você começa a achar normal os padrões do mundo. Você começa a achar normal se vestir de uma forma sensual. Você começa a achar normal os valores que o mundo tem. E muitas vezes você pode dizer assim, Lucas, mas eu não estou entrando nesses valores. Eu sou crente. Pô, eu vou na igreja, todo mundo já sabe que eu sou crente. Então eu sou crente. Mas você permite que a sua mente, ela entre dentro dos valores e o teu coração seja moldado pelos valores do mundo. Eu não sei se você consegue entender a diferença, mas a gente não está falando de pecado. A gente está falando de você pensar sobre o pecado e você não vê a importância e a seriedade que você deveria ver nele. Isso já aconteceu na minha vida. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta. Todos aqui nós temos áreas de fraqueza. Isso é uma coisa que nós temos. E a área de fraqueza não é uma área que você desiste de melhorar. A área de fraqueza é só uma área que você tem que ter mais atenção para que você ande em vitória do que as outras. Amém? Então não acho que a área de fraqueza, você tem essa área de fraqueza, então essa aqui é café com leite. Não. O Espírito Santo de Deus, ele transforma, guia e faz o poder dele libertador sobre cada área da nossa vida. Mas nós temos algumas áreas que nós devemos dar mais atenção do que outras. Agora, olhe para essa área na sua vida, por exemplo, que você sabe que a peleia é um pouco maior, você sabe que a peleia é mais forte. Olhe para essa situação. Quantos de vocês, um dia da tua vida, quando você caía naquele pecado, você ficava mal. No bom sentido. Você pensava assim, meu Deus, pequei. Meu Deus, errei. Meu Deus, eu falei. Meu Deus, eu permiti.
meu Deus, aconteceu. E você quase não dormia, era um nervosismo total. Mas de repente a vida foi passando, você foi caindo outras vezes, o primeiro amor foi se esfriando, e de repente hoje, ou em outra fase da tua vida, você cometeu a mesma situação, mas você não perdeu nem 10% da preocupação, você não viveu nem 10% do peso, no bom sentido, do que você vivia antes por aquilo. Quando você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Queridos, para mim isso é muito simples, porque eu já vi isso várias vezes acontecer na minha vida. A Bíblia chama isso de perder o temor. Porque o que Satanás quer que você faça é que Satanás, sim, ele quer que você peque, mas ele também quer que você perca o temor sobre o pecado. Para que não seja mais tão importante o fato de você não cair naquele pecado. Então, literalmente, o que acontece é que tinha um tempo que a gente caía e a gente, meu Deus, cara, caí nesse pecado. Hoje, a gente cai e a gente pensa, mais uma vez. Eu sei que é pecado, eu sei que é errado, mas é mais uma vez. Pode acontecer mais vezes. Sabe, queridos? Tem um versículo da palavra de Deus que diz assim, o justo, ele cai 7 vezes, mas 7 vezes levanta. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? A Bíblia não está dizendo assim, o justo pode ficar caindo e levantando, não tem problema. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. O que a Bíblia está dizendo assim, aquele que teme ao Senhor, aquele que é justo, ele pode cair, mas todas as vezes ele tem temor para entender onde ele caiu, para entender a importância daquilo, para ele entender a gravidade daquilo, e ele levanta imediatamente. Quantos estão entendendo? É isso que eu e você precisamos entender. E se nós permitirmos, gente, ouve, se a gente permite o pecado entrar na nossa vida, fatality na nossa cabeça. Mas se a gente permite que o convívio com o pecado também roube o temor de Deus dentro do nosso coração, o teu amor vai esfriar. Lucas, mas eu não estou praticando nada disso. Mas você perdeu o temor a Deus. Você perdeu o temor de viver em santidade. Você perdeu o temor dos princípios e dos valores do reino. Então preste atenção, porque essas coisas podem roubar o nosso amor por Deus. Outra coisa, a falta de profundidade. A falta de profundidade pode roubar o nosso amor para com Deus. A gente leu, não vou ler de novo, mas você lembra ali o versículo que a gente acabou de ler da parábola do semeador, em que uma pessoa ela recebeu a semente, recebeu a palavra com alegria, mas ela não tinha raiz em si mesma. Então, quando vieram os problemas, ela o que ela fez? Esmoreceu. Você está vivendo no temor do Senhor, na alegria de Deus. Daqui a pouco alguém te machuca dentro da igreja. Também não quero mais saber de Jesus, também não quero mais saber de igreja, também não quero mais saber desse negócio de evangelho. Para mim é todo mundo hipócrita e quer saber de uma coisa? Tchau. O que aconteceu com você? O que aconteceu? O que Satanás ele tenta fazer dentro do nosso coração? Quando a gente não tem maturidade, quando a gente não tem profundidade, quando a gente não busca um relacionamento com Deus, as coisas que acontecem ao nosso redor, elas influenciam nossa decisão por Jesus. E aí a pessoa perde o amor por Deus. Uma pessoa, queridos, eu falo com carinho, mas quantas pessoas já me machucaram? E quantas pessoas eu já machuquei? Não sei a relação, quem que ganha. Mas como já aconteceu essas duas coisas na minha vida? E eu te digo com toda tranquilidade do mundo, se eu não tivesse profundidade em Deus e entender o que eu estava fazendo em Deus, talvez eu não estava aqui hoje. Porque na nossa vida cristã, a gente não pode ficar olhando para a perfeição dos outros ao nosso redor. A gente tem que olhar para Jesus e entender o propósito pelo qual Deus nos plantou onde a gente foi plantado. Mas quando não existe maturidade, nossa fé facilmente é abalada. O meu irmão me machucou. Não sei o que está acontecendo dentro de casa. Não sei o que se levantou. A crise financeira está vindo ali. Essas coisas começam a abalar a sua fé. Daqui a pouco você para de ir na igreja, você para de ir na célula. Você para de achar que a igreja é importante. Você para de achar que estar junto orando é importante. Você começa a se afastar. Você começa a se afastar. E Satanás facilmente, o que ele consegue? Ele consegue roubar de você o ânimo. Ele consegue roubar de você a vontade. Ele começa a roubar de você o prazer de vir na casa de Deus. Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui você tem prazer de vir na casa de Deus? Levanta a mão. Não é uma alegria? Para mim, queridos, é uma alegria total. Usando as palavras do tio Adair que não está aqui hoje. Para mim é uma alegria total. Total. Vir na casa de Deus, tá aqui com vocês, a gente se diverte, a gente adora a Deus, a gente sente a presença de Deus, a gente edifica um ao outro. É uma coisa linda. Para mim é um prazer muito grande. Mas o que Satanás quer fazer? Ele quer tentar minar o teu coração, não sei como, não sei de que forma, não sei através de quem, não sei através de que situação. Mas ele quer minar o prazer de dentro de você. Ele quer roubar a paixão de dentro de você. Ele quer fazer você se sentir mal. Ele quer fazer você perder a vontade de buscar o Senhor, de estar junto como corpo. Mas por quê?
Porque a gente não tem raiz, e a pessoa que não tem raiz, quando bate o vento, ela cai. Mas a pessoa que tem raiz, além de ela ficar firme, ela tem maturidade para tratar seus problemas. Se eu tive um problema com o William, eu tenho maturidade para sentar com ele e tratar. Se eu tive um problema com o Marciano, eu tenho maturidade para sentar com ele, perdoar e pedir perdão. Se eu tenho maturidade, não existe problema que eu tenha com uma pessoa que eu não vou conseguir resolver. Por mais que a pessoa seja ruim. A Bíblia diz, o que depender de ti, tem de paz com todos. Uma vez eu ouvi uma frase, faz pouco tempo atrás, gostei da frase. O camarada estava pregando sobre perdão, ele falou assim, uma vez um camarada chegou para mim e disse assim, pastor, quanto que eu devo perdoar? Fizeram uma pergunta parecida para Jesus, né? Quanto que eu devo perdoar? De repente o pastor chegou e falou assim, vou te responder com outra pergunta, meu jovem. O quanto você quer ser livre? Me responda o quanto que você quer ser livre e eu te digo o quanto você deve perdoar. Eu quero ser livre totalmente. Então perdoa totalmente. Eu quero ser livre 50%. Então continua desse jeito aí. Perdoa mais ou menos. Perdoa as coisas mais tranquilas. Perdoa aquele assim, já perdoei, mas não olha na cara. Sabe esse tipo de perdão? Já perdoei, mas não suporta pessoa. E o cara vai conversar, não, já te perdoei. Você sabe que não perdoa. Né? É um perdão assim, paraguaio, né? Meio falsificado. Então, queridos, o que a Bíblia está dizendo? Nós temos que ter profundidade. Porque a falta de maturidade, profundidade e maturidade, a falta de maturidade, ela vai fazer de você uma pessoa muito fraca, muito suscetível. E a tua fé, ela vai balançar de acordo com as circunstâncias que balançam ao teu redor. Sabe qual é a terceira? A terceira fala de a falta de tratamento. E eu quero ler um versículo também, em Lucas capítulo 8, versículo 7. Aqui nós estamos falando da mesma parábola. Parábola do semeador. A gente vai ler o versículo 7 e a explicação da parábola, que é o versículo 14. Olha o que diz aqui. Outra caiu no meio dos espinhos. Outra o quê? Semente. E estes, ao crescerem com ela, o sufocaram. Sabe o que é interessante sobre espinho? É que a gente às vezes não dá bola. Nossa, gente, eu já levei cada chabu na vida de não dar bola para espinho. Meu Deus. Às vezes eu olhava assim, uma roseira pesada, né? Olhava uma roseira assim, caía a bola lá dentro, o cara ia seco para pegar a bola, brum, se detonava tudo. Porque às vezes a gente não dá bola para espinho porque parece pequenininho. Tem uns espinhos que nem parece que espinha, né? Tem cada espinho assim esquisito na natureza. Tem espinho que você vê de longe. Opa, aquele ali é tranquilo. Aquele ali é complicado. Mas tem espinho que você olha e você não dá bola. Às vezes na tua vida tem umas áreas, presta atenção, tem umas áreas que é um espinhozinho pequenininho, um negocinho, você olha ali e diz assim, não, isso aí é um espinhozinho. Isso aí não vai matar ninguém. Isso aí não consegue mais do que dar um risco na minha perna, que não vai conseguir. Mas olha o que a Bíblia diz. Da mesma forma que cresceu, só estou lendo aqui de novo, da mesma forma que cresceu a semente, o que cresceu junto? O espinho. O espinho é uma área que hoje você não dá bola, e você não quer tratar, e você acha que um dia você vai mudar. Mas é essa situação que um dia pode matar a sua vida, que pode matar o teu casamento, que pode matar os teus filhos, que pode matar o teu ministério, que pode matar os teus sonhos. Áreas que nós não tratamos. Olha a explicação da parábola no versículo 14. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Já falei, né, sobre a área da vida que a gente tem dificuldade, vou falar de novo, queridos. Se você reconhece uma área da sua vida que você, de certa forma, estacionou no seu crescimento, que você não tem coragem de tocar, vou nomear, pode ser um pecado, pode ser uma área de fraqueza, pode ser uma área de esconderijo na tua vida, você esconde aquela atitude, você não fala para ninguém, pode ser um trauma que você não tem coragem de abrir para ninguém, pode ser uma situação que aconteceu no seu passado que você não tem coragem de tratar, que você não tem coragem de trazer à luz para que seja tratado, pode ser qualquer coisa que está escondido em você, mas que você não quer tratar. Eu tenho uma frase, aprendi ela com a minha própria vida. Satanás ele só consegue destruir uma pessoa com aquilo que está escondido. Essa frase, uma frase que pode dar início para outros 800 pensamentos depois dela. Mas se você parar bem para pensar, Satanás ele só consegue destruir a vida de uma pessoa com aquilo que está escondido. E eu repito,
Pode ser um pecado, pode ser uma atitude, pode ser um pensamento, pode ser um trauma, pode ser um abuso sexual, pode ser qualquer coisa que está escondida dentro de você. Você não tem coragem de abrir. Não estou falando de colocar no Facebook, estou falando de abrir para uma pessoa com maturidade, abrir para uma pessoa que você confia, que ama Jesus, que ora junto contigo. Se você não tem coragem de tratar qualquer coisa na sua vida, é essa coisa que Satanás vai fazer crescer como um espinho para um dia sufocar a tua semente e você morrer. Tem muitas pessoas que dizem assim, Lucas, mas que coisa, né? Os pastores que caem aí, né? Poxa, uns pastores aí tão benção de Deus. A gente via assim os programas na TV. De repente caiu. Queridos, é um espinho. O homem é de Deus. Não deixa de ser de Deus. Mas é um espinho que não é tratado. E que lá na frente um dia pode levar à morte. Você sabe que se botar você numa régua e você dizer assim, Lucas, mas eu sou 90% show de bola. Faz uma cara de show de bola aí. Na cara aí, Twitter, show de bola. Você é 90% show de bola, mas tem um 10% ali que você não quer tratar, pois aquele 10% pode destruir toda a tua vida. Como é que você sabe disso, Lucas? Nem me pergunte. Se a gente não sabe tratar, às vezes, poucas coisas que a gente tem na vida, aquele pouco, o que a Bíblia diz? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Você viu o bolão, né? Nunca fiz um bolo. Mas quem já teve experiência aí, você vai fazer um bolo, já vi minha mãe fazer bolo. Vai fazer o bolo, ela põe um pouquinho de fermento. Mas leveda toda a massa. A gente olha assim, não, Lucas, mas isso aqui é só uma coisinha aqui, ó, meu. Isso aqui é um detalhezinho da vida aqui que se segue na vida. Mas pode levedar toda a tua massa. Bom, e para finalizar, o último é as distrações. Então a gente falou de 4, né? O primeiro é o convívio com o pecado, falta de profundidade, ou seja, maturidade, a falta de tratamento e o último, as distrações. Sabe, queridos, eu gosto muito disso aqui que eu vou falar para vocês, mas eu gosto muito, porque eu acredito muito nisso aqui que eu vou dizer para vocês. Eu vejo isso profeticamente acontecendo no mundo. Ontem eu ainda estava no casamento, estava conversando com um amigo meu, fazia tempo que eu não via ele, o César Gomes. Eu estava conversando com ele e ele começou a me falar sobre isso, como ele leu num livro que a estratégia de Satanás para o mundo de hoje é ocupar as pessoas de tal forma com trabalho, até dentro da igreja, ocupá-las com trabalho tão forte que elas não têm mais tempo para Deus, elas não têm tempo para descansar, elas não têm tempo mais para processar as coisas. Ele estava me falando que ele leu num livro lá, de uns estudiosos malucos, que a quantidade de informação que uma criança de 7 anos recebe hoje era a mesma quantidade de informação que um grande rei das épocas passadas recebia com 30, 40 anos de idade. Cada vez mais, querido, o mundo, ele ocupa a nossa mente, ele ocupa a nossa cabeça. Não é que é coisa errada. Agora, gente, presta atenção, eu não estou falando de pecado, eu não estou falando de coisa errada. Eu estou falando de discernimento. Satanás, ele quer ocupar você com coisas lícitas. O que é uma coisa lícita? É uma coisa que não é pecado. Não é pecado trabalhar. Não é pecado se divertir, não é pecado viajar, não é pecado passear de carro, nada disso é pecado. Mas Satanás, ele quer distrair você com um monte de coisas para que você perca a vontade de buscar Deus, você perca o amor por Deus. Agora, eu gosto disso aqui que eu chego a me empolgar. Êxodo capítulo 5, versículos 5 e 9. Queridos, eu não tenho tempo aqui, se eu tivesse. Mas quando a gente estuda o Êxodo, quando você estuda a retirada da igreja do Egito, que você sabe, você conhece, já viu pelo menos uns 2 filmes sobre isso, que Moisés ele foi usado por Deus para tirar aquele cerca de 3 milhões de pessoas que estavam cativo pelo Império Egípcio como mão de obra escrava. E aí, queridos, a gente vê que se você estudar essa história e se aprofundar de verdade nela, inclusive tem um versículo que fala abertamente, não é nem mistério. A Bíblia diz assim, e essas coisas foram escritas para serem um sinal daquelas que haveriam por vir no final dos tempos. Então, quando você estuda o Êxodo, a saída da igreja do Egito, você está estudando também os princípios que vão acontecer no final dos tempos. E talvez isso aqui seja uma outra mensagem, porque é bem profunda, isso aqui eu tenho que estudar umas 4 horas para conseguir pregar para vocês, porque é bem profundo. Mas eu só quero falar de uma delas. Lá em Êxodo capítulo 5, versículo 5, diz assim, olha o que Faraó fez. Entenda o contexto. Moisés estava falando com o Faraó para tirar o povo de lá. E qual era o contexto? Moisés falava com o Faraó assim, liberte o teu povo para que eles possam adorar o Senhor. Repita comigo, liberte o meu povo para que eles possam adorar ao Senhor. Olha aqui, vamos ler o versículo 5 até o 9. Isso aqui é profético, queridos. Presta atenção que isso aqui vai abrir os teus olhos. Disse também Faraó,
O povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e juntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que faziam antes. Nada diminuireis dela. Então estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Gente, você entende o que está acontecendo aqui de forma profética? Faraó é uma figura de Satanás. O que eu vejo de forma clara, não está nem no mistério, está claro na minha cabeça. Sabe o que Satanás tem gritado sobre o nosso mundo hoje? Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Estude e trabalhe, queridos. Lembra, eu não estou pregando contra trabalho aqui, pelo amor de Deus, ninguém fale isso, senão nós vamos ficar difamados aí na cidade. Não é isso que eu estou falando, trabalho é bom, a Bíblia diz que não trabalha, não come, é bom trabalhar. A Bíblia diz, o Eclesiastes falou lá, Salomão, que o homem ele gosta do fruto do seu trabalho. Não tem nada de errado em trabalhar. Presta atenção, não pega errado, não ouve o que eu não estou dizendo. Agora, o que a gente está encontrando facilmente aqui? Faraó, que é uma figura de Satanás, ele bradou sobre o povo de Deus. Agora eles vão ter que fazer a mesma quantidade de tijolo, mas antes a gente dava palha. Agora nós não vamos dar palha. Agora eles vão ter que ir de atrás da palha, eles vão ter que fazer o mesmo número de tijolos, e se não fazer, o pau vai comer. Mas tinha um propósito que não está escondido. Se você prestou atenção quando eu li, não está escondido. E está no final. Olha o que ele diz aqui. Ó, no versículo, sei lá, que aqui não diz qual versículo, mas diz assim, ó, exigireis deles a mesma quantidade de tijolos que faziam antes, nada diminuireis. Aqui, ó, presta atenção. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Sempre quando um povo se levanta para ver a verdade e buscar Deus, Satanás ele vai tentar colocar mais trabalho em tua volta, para que você perca o foco nas coisas do Senhor e para que você perca o amor por Deus. Queridos, não entende errado o que eu estou querendo dizer. Eu não estou falando só de trabalho. Eu quero que você pense quais são as áreas da sua vida que têm tentado oprimir você e você não tem mais tempo de buscar Deus. Você não tem mais tempo de orar, você não tem mais tempo de andar com teus irmãos. Queridos, eu vou dar um testemunho meu para você ver até que ponto a coisa pode chegar. Hoje, na minha vida, a minha vida é 100% assim nas coisas de Deus. Estou fazendo uma aspa aqui, porque você já vai entender. Minha vida inteira é nas coisas de Deus, mas eu sinto a necessidade, que eu tenho que parar a minha vida. Eu sinto a necessidade. Estou contando testemunho para vocês. Porque hoje eu não tenho um dia de folga. Eu não tenho um dia de folga, não sei se você tem. Eu não tenho um dia de folga na minha vida. De segunda a segunda, eu estou envolvido no ministério, estou viajando, a gente tem cela em Campo Belo, a gente tem cela em Curitibanos, a gente tem a igreja aqui, a gente tem a igreja em Lages, tem um monte de coisa que eu tenho que fazer. Eu não tenho um dia de folga. E eu estou sentindo isso dentro de mim. O Espírito Santo de Deus tem falado comigo. Isso não é coisa que eu não sabia, mas ele está mais uma vez lembrando. Você tem que parar, cara. Você tem que ir para o quarto, você tem que buscar Deus. E eu estou falando de mim, que todo dia estou pleiteando aqui, pregando, fazendo cela. Vocês olham de fora, pode pensar, nossa, mas esse homem aí é um homem que está toda hora na presença de Deus. Querido, quando fala de parar, não está falando de você ir numa cela só. Mas está falando de você parar a sua vida para ouvir a voz de Deus no seu quarto. Para você descansar com a tua família. Para você ter tempo assim de você respirar e pensar sobre a sua vida. Esses tempos eu estava refletindo. Sabe por que eu acredito que a vida está passando cada vez mais rápido? Porque a gente não tem tempo para pensar sobre ela. Sabia que é verdade esse negócio que eu falei agora? Eu lembro quando eu era pequeno a gente não fazia nada. Ficava toda hora pensando sobre a vida. Por exemplo, meus pensamentos. Era meio-dia, cara, 1h30 começa o cinema em casa. Aí eu ficava olhando pro relógio, só 1h30 que começa o cinema em casa. Não tinha nada para fazer, não tinha responsabilidade nenhuma. Quando você passa tempo pensando sobre a vida, ela passa mais devagar. Mas não sei se você percebe, parece que cada vez está passando mais rápido. Sabe por quê? Porque cada vez a gente está pensando menos sobre a vida. Eu não estou dizendo para você ficar ocioso. Mas o que eu estou dizendo, queridos, é que você tem que ter discernimento, orar. Eu não posso fazer isso por ti. Você tem que orar e pedir que Deus traga discernimento sobre as suas tarefas e sobre aquilo que você tem dado prioridade. Porque Satanás, está aqui claro, Satanás ele vai tentar o quê? Aí você, Lucas, com o pecado? Não estamos falando de pecado aqui não.
Nós estamos falando de coisa lícita, coisa boa, coisa que o homem deve fazer, mas deve fazer no seu lugar com equilíbrio. Quantos estão entendendo? Não é coisa errada. Não é coisa errada. Mas Satanás quer distrair você. Satanás quer distrair você. Às vezes é um futebol que você fica 2, 3 horas vendo futebol todo dia. Né? Rapaziada aí, mulherada aí. Às vezes é um Facebook que te distrai todo dia. É 1, 2 horas no Facebook, mas é 10 minutos na frente da palavra. Como é um desafio. Esses dias eu estava vendo um cara dizendo assim, ó, nós que é crente não é Facebook, é Face no book. É Face na Bíblia. A gente tem que tacar a cara na Bíblia. Mas a grande verdade, queridos, é que hoje a gente vive numa sociedade cheia de distrações. Nosso celular, meu celular não vibra. Se você ligar para mim, eu só vou atender se eu ver. Porque meu celular não vibra para nada. E todas as notificações assim, de WhatsApp, de Instagram, se alguém curte uma foto minha, não aparece. Só se eu entrar no aplicativo e eu olhar se alguém fez. Porque isso eu já fiz há mais de 1 ano atrás. Porque meu celular ficava toda hora curtindo minhas fotos. Eu tô brincando. Tô brincando. Mas toda hora uma mensagenzinha ali, que esses grupos, meu Deus. E era grupo vindo ali, tchá, 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 e tanta coisa. E eu ali olhando pro celular, olhando pro celular. Eu falei, vou desativar todas as notificações. Desativei tudo. Por quê? Porque é muita distração. É errado ter celular? Ô, Cris, eu tô feliz de ter nascido nessa era. Pra ter um celular desse aqui, facilitar a vida. Né? Não é bom? Agora, nós precisamos ter discernimento que Satanás ele tem bradado sobre esse mundo, pedindo para que deem mais trabalho para o povo, e o propósito é muito claro, para que o povo esqueça de adorar o Senhor. Eu não sei como isso se aplica na sua vida. Eu estou tentando pregar com carinho, porque eu sei que a vida não é fácil. Eu sei que você tem uma casa para sustentar. Eu sei que você tem filho, que tem uma esposa. Eu sei que você tem responsabilidades a suprir. Então, eu quero ter muito cuidado com o que eu estou falando aqui. Eu não quero que você me entenda errado. Eu não estou falando para você fazer uma loucura aí. O que eu estou dizendo é reflita sobre a sua vida. Se você tem tido saúde, não estou falando física, se você tem tido saúde emocional com Deus. E assim, vou dizer mais, querido, se o seu trabalho é um trabalho ruim nos horários, é um trabalho que te tira da igreja, é um trabalho que te tira da célula, é um trabalho que te tira de orar, peça a Deus um novo trabalho. Não saia desse. Mas peça a Deus um novo trabalho. Peça a Deus, o Senhor sabe meu coração. O Senhor sabe que eu quero ter mais tempo pro teu reino, quero ter mais tempo para minha esposa, para minha família. Ore a Deus pedindo. Deus é bom, Ele pode ouvir você. Não saia desse trabalho. Mas ore ao Senhor, Deus conhece o teu coração. Deus sabe da tua vida. Deus ele sabe dos anseios do seu coração. E o fato de você desejar isso já é um grande começo para Deus, antes de você alcançar. Só o fato de você desejar já é motivo de grande alegria para o coração de Deus. Amém, queridos? Vou finalizar a mensagem aqui. Talvez, numa próxima oportunidade, a gente continue essa mensagem, porque na verdade ela não acabou. Mas eu não quero que você vá embora tarde. Então a gente vai finalizar aqui a mensagem. Mas no final desse versículo, tem 3 passos que a Bíblia nos dá. Primeiro, lembra-te, arrependa-te e volta para as primeiras obras. São 3 coisas que a Bíblia fala para nós fazermos o caminho de volta ao primeiro amor. Primeiro é você lembrar. Por exemplo, vamos usar o chocolate Copenhague. Se você antes estava um Copenhague, você está jogando uns garotos debaixo da mesa, lembra do tempo que você fazia aquilo, lembra o que você fazia. Né? Isso é uma coisa que serve diante de Deus e serve no teu casamento também. Quando você estava vivendo no ápice do seu relacionamento com a sua esposa, que tipo de coisa você fazia? Ah, Lucas, eu era bom em poema. Mas era cada poema que saía dessa boca. Ah, Lucas, eu era bom com surpresa. A mulher chegava dentro de casa, tava lá uma mesa com uma rosa. Só faz assim, no ápice do seu relacionamento, qual eram as suas atitudes? Vou perguntar diferente agora. No ápice do seu relacionamento com Deus, qual eram suas atitudes? Nossa, Lucas, eu acordava 6 horas da manhã para orar todo dia. Tem dia que eu fazia vigília, cara, sozinho no meu quarto. Teve uma vez que deu uma fome de ler a palavra, que enquanto eu não terminei aquele livro da Bíblia, eu não parei de ler. Teve uma vez que eu encostei meu carro, tão querendo a presença de Deus, e eu comecei a orar lá na rodovia. Quais eram as coisas que você fazia no ápice do seu relacionamento com Deus? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Volta às primeiras obras. Volta às primeiras obras.
Volta a fazer aquilo que você lembra. Ele dá 3 passos. Lembra. Segundo, arrependa-te, porque é pecado, você tem que Senhor, perdoa. E terceiro, faz de novo. Até você que está aqui, está passando por pepino no teu casamento, querido. Ouve isso que eu te disse. Lembra das primeiras obras. Eu sei que vai custar mais caro o chocolate da Copenhague. Mas lembra. E dá para a mulher e diz assim, ó. Lucão pregou lá, depois eu vou falar com ele. Mas ó, hoje aqui eu já estou fazendo esse ato profético. Copenhague para você. Amanhã já não sei. Mas só pra gente esquentar aqui de novo. Entendeu? Faz alguma coisa. Lembra, gente, isso aqui é simples. Lembra qual era a atitude no ápice? Coisa mais louca que você já fez. Faz de novo. Ah, Lucas, hoje eu não tenho mais clima para fazer. Clima se constrói. Ah, Lucas, mas hoje eu não tenho mais contexto para fazer. Contexto se cria. Às vezes a gente tem que ser meio cara de pau mesmo. A gente tem que ser meio impulsionado. Mas a verdade é, queridos, se os nossos relacionamentos com pessoas, eles já se acendem pelas nossas obras, quanto mais o nosso relacionamento para com Deus, que a gente nunca viu. Quem aqui já viu Deus? Eu não. Tô aqui pregando todo domingo, nunca vi Deus. Mas eu sinto Ele mudou a minha vida, transformou meu coração. Hoje Ele é mais vivo para mim do que esse tapete cinza aqui na minha frente. Mas eu nunca vi Ele. Quanto mais para com Deus, vai ser fácil você amargar. Vai ser fácil você se afastar. Vai ser fácil você perder aquela vontade de buscar, de orar, de fazer o reino crescer. Talvez você está aqui, tinha um dia que você sonhava, caramba, rapaz, como é que eu vou fazer para minha família, para meus amigos conhecer Jesus? Hoje você nem mais lembra que eles não conhecem Jesus. Algo aconteceu e precisa ser restaurado. Fique de pé onde você está.